Hoje meditaremos em cima da quarta sessão, onde o livro é dividido, e hoje encerraremos a quarta sessão e vamos entender mais uma vez que Deus está no controle, que a igreja é vitoriosa. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante. Amém? Está escrito assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e nem mácula. Ouvi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras o acompanhem. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu,
outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do largar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém? Eu queria essa manhã fazer uma breve retrospectiva e queria que você me acompanhasse. Quem trouxe a Bíblia aí, desde o início do nosso estudo sobre o Apocalipse, eu tenho dito a vocês que o Apocalipse ele possui 22 capítulos, que o Apocalipse ele é dividido em sessões. Para ser mais preciso, o Apocalipse ele conta 7 sessões, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, e ele conta essa mesma história de formas diferentes. O Apocalipse ele é muito mal interpretado, porque muitas pessoas veem a simbologia que tem o Apocalipse e as pessoas ficam com medo. Mas nós podemos observar até aqui que o Apocalipse ele é uma carta de amor. O Apocalipse ele enfatiza que Deus ele está no controle, o mundo está cada vez pior e a situação vai piorar, mas Deus ele está no controle e sempre mostra que a igreja está protegida, a igreja está segura nas mãos de Deus. O Apocalipse, a primeira sessão do Apocalipse, ele é de 1 a 3, o capítulo 1 até o capítulo 3, aonde Jesus se mostra para João na ilha de Patmos, dá uma missão para que ele possa escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. Nessas igrejas, elas existiam na época, e João ele escreve 7 cartas, e dessas 7 cartas, 5 dessas 7 cartas são repreensões, né? 2 são elogios, né? Apenas 2 igrejas são elogiadas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, e todas as outras são repreendidas. E na visão ao qual a gente defende que o Apocalipse ele é simbólico, essa primeira sessão, essas igrejas representam todas as igrejas da época, desde a época de Jesus até a última igreja quando Jesus voltar. Nós vemos nessas cartas que existem pessoas de todas as formas. Existem igrejas que defendem doutrinas de Balaão, de um profeta que induziu, né, um homem a armar ciladas contra o povo de Israel. Nós temos igrejas lá que defendiam a doutrina de Jezabel. Jezabel na época era idólatra, ela adorava o deus Baal. Nós temos igrejas que eram frias, que tinham abandonado o primeiro amor. Nós temos igrejas que eram mornas. E em todas essas igrejas, Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. E na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, Jesus já não se apresenta mais. Jesus já diz: eis que estou à porta e bato. Então nós podemos enxergar que Apocalipse de 1 a 3, ela conta o período
desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E a cada carta, a cada recomendação, a cada igreja, Jesus ele dá a sua exortação e também dá o conselho. Aconselho que vocês se arrependam, aconselho que vocês voltem ao primeiro amor, aconselho que vocês arrependessem, lembrem de onde vocês caíram. E Jesus também, nas duas cartas que Jesus só elogia, Jesus também diz: ser fiel até a morte. Então, essa é a primeira sessão. Do capítulo do 4 até o 7, nós vamos ver os 7 selos. João sobe até o céu, João tem a visão de um livro selado, por dentro e por fora. João chora, porque ninguém é digno de olhar para o livro e nem de abrir os seus selos. E então João ele é consolado por um dos anciãos e diz: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz da geração de Davi, aquele que venceu e é digno de abrir e desatar os seus selos. E os 7 selos vão mostrar que conforme a cada vez que o selo é aberto, algo vai acontecer na terra. E nós vemos que desde o primeiro selo, no último selo, nós podemos ver que Jesus volta. Ali existe uma exaltação da igreja. Nós vemos todos prostrados diante do trono, adorando aquele que fez o céu, aquele que fez a terra. E existe um interlúdio entre o 6º e o 7º selo, aonde que é a proteção. Deus mostrando que mesmo que tudo esteja perdido, a igreja está sendo resguardada, a igreja está sendo protegida. A terceira sessão, nós vamos ver as 7 trombetas, ao qual existe uma semelhança com os 7 selos. Conforme o anjo toca a trombeta, algo acontece aqui na terra. E nós podemos fazer uma comparação entre os 7 selos e as 7 trombetas, que os acontecimentos que acontecem na terra é apenas uma parte da humanidade que sofre. Os estudiosos chamam isso de graça, de juízo misturado com misericórdia. Deus ainda chamando o povo ao arrependimento. Deus ainda chamando o povo a voltar, a se converter verdadeiramente. Nós vemos entre os selos e as 7 trombetas que a destruição da humanidade não é total, é apenas uma parte. Isso prova uma misericórdia de Deus. Nós vemos que no final das 7 trombetas, da mesma forma como os 7 selos, Jesus volta. Existe ali um culto, uma exaltação de todo o povo de Deus. E a quarta sessão, que é a que nós iremos encerrar essa manhã, ela se junta com Apocalipse 12, 13 e 14. Nós vimos no Apocalipse 12 que João ele consegue ver uma mulher, e essa mulher é uma mulher bem vistosa. Essa mulher tem coroas, 12 estrelas. Essa mulher tem a lua debaixo dos seus pés. E nós vimos também no Apocalipse 12 que tem uma segunda pessoa, um dragão. E esse dragão é vermelho. Esse dragão tem 10 cabeças, tem 10 chifres. Esse dragão tem diademas. E esse dragão, ele persegue essa mulher, que João vê que essa mulher está grávida. E o capítulo 12 diz que ela está com contrações, a ponto de dar à luz, e tem um dragão diante dela querendo devorar o filho dessa mulher quando ela desce à luz. E nós vimos que esse capítulo 12 é um capítulo que narra toda a história do povo de Deus, desde do Antigo Testamento, desde o Gênesis até o último ser vivente. E nós vimos que esse capítulo 12
mostra aqui a perseguição do diabo contra a igreja. Nós vimos que o diabo, desde o Antigo Testamento, ele tenta impedir o nascimento do Messias. O Apocalipse 12 diz que a mulher está grávida de um varão, que quando ele nascesse, ele ia reger as nações com cetro de ferro. E o dragão, ele tenta impedir que essa criança nasça. Foi os mesmos acontecimentos que acontecem no Antigo Testamento. O diabo tentando impedir o nascimento do Messias, desde a morte de Abel, persegue Moisés, Davi é perseguido, entre todas as formas, o diabo tentando impedir o nascimento, tentar impedir que a descendência do Messias fosse para frente, fosse avante, mas o dragão falha. E então o Apocalipse 12 diz que houve uma guerra no céu, e o dragão foi expulso, e então ele foi atirado para a terra, ele e uma terça parte dos anjos, ao qual foram lançados para a terra. E o Apocalipse 12 encerra que ele vem com grande fúria, com grande cólera aos descendentes da mulher, ou seja, a igreja, eu e você. João, ele continua a sessão e ele diz que, entramos no Apocalipse 13. O Apocalipse 13 narra a marca, narra uma trindade satânica: o dragão, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Nós vimos que a besta que emerge do mar é um sistema corrupto. O anticristo, ele vai instalar um sistema aqui na terra. A Bíblia fala que o sistema, muitos anticristos, eles já existem, né? Já existiram e existem até hoje. A Bíblia diz que o sistema do anticristo, ele opera nos dias de hoje, mas a Bíblia diz que vai se manifestar um anticristo escatológico, um homem. O diabo vai se reencarnar, como se ele fosse reencarnar em alguém. E João, ele continua e diz que o anticristo, ele vai ser adorado por todas as nações. O Apocalipse 13, ele continua e diz que uma besta vai emerger da terra, e ali os estudiosos entendem que essa besta que emerge da terra é o falso profeta, porque ele tem a aparência de um cordeiro, mas quando ele fala como um dragão. Ali nós vemos uma aliança de uma igreja falsa com um sistema mundano, aonde muitos serão enganados, infelizmente. Apocalipse 24, Mateus 24, Jesus vai dizer que muitos serão enganados. E nós vemos que o Apocalipse 13, ele continua e ele fala sobre a marca na mão direita ou na testa. E nós podemos entender que essa marca, ela não é física, mas essa marca ela é espiritual. O diabo, ele pode implantar, ele pode colocar um chip, ele pode colocar algo visível em nós ou no ser humano, mas antes dele fazer isso, ele vai primeiro conquistar a mente. Quando a Bíblia diz que a marca será colocada na testa, a ideia ali é de mente, e é o mundo ao qual nós vivemos hoje. Alguns dizem que o maior campo de batalha do ser humano é a mente. Hoje nós vivemos em um mundo onde eles tentam mudar a nossa mente, tentam mudar a nossa concepção. Hoje, o que no passado era certo, hoje é errado, e aquilo que lá atrás era errado, hoje é certo. Nós vemos o sistema corrupto da humanidade
tentando mudar a nossa mente, o nosso entendimento, e mudando-se a mente, muda-se então as ações. Então a gente pode entender que, com todos esses fatos entre Apocalipse 12 e 13, entre a primeira, segunda, terceira e a quarta sessão, nós podemos ver que a igreja é protegida. Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Deus sempre tem o seu povo que está ali firme, passando perseguição, passando por luta, mas o povo está protegido. Igual o Salmo 91 descreve, né? O versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali é uma ideia de que se como Deus fosse uma galinha que protegesse os seus pintinhos. Já viu? Quando a galinha choca, né? Nasce os pintinhos, ela protege todos eles debaixo depois das suas asas. Ali nos mostra que Deus, ele protege o seu povo. E para encerrar essa quarta sessão, nós iremos hoje entender um pouco sobre o Apocalipse 14, aonde a ideia, alguns estudiosos defendem que aqui existem as 7 vozes. Em cada final de cada sessão, Jesus volta. Por exemplo, se você ler comigo Apocalipse 11, a 7ª trombeta, Apocalipse 11, a 7ª trombeta, que é o versículo 15, diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram assentados no trono diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, pois destruístes os que destroem a terra. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. Observa que aqui é o final da terceira sessão, e observa que aqui é uma parte que demonstra que Jesus volta. E da mesma forma vai ser o Apocalipse 14. Os dispensacionalistas entendem que, como o Apocalipse, para Jesus se manifestar, por anticristo se manifestar, precisa acontecer primeiro o arrebatamento secreto. Eles entendem aqui que esse fato do Apocalipse 14 ainda não aconteceu, porque nós vamos ver aqui no Apocalipse 14 7 vozes, sempre um anjo dizendo em alta voz. Mas nós vamos ver também uma figura, ao qual nós vimos no Apocalipse 7, os 144.000 selados. Observem, leem comigo, Apocalipse capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 assentados, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Observa que esses 144.000, eles aparecem em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7, a gente enfatiza muito a marca da besta, né? Mas a gente se esquece que tem também a marca de Deus. E o Apocalipse 7 vai narrar essa história, em que João vê 4 anjos segurando os 4 ventos, os 4 cantos da terra, e ele vê um 5º anjo dizendo: segurem os ventos, porque primeiro nós vamos selar os selados de Deus.
Não danifiqueis a terra, nem o mar, pois ainda temos que selar os escolhidos de Deus. E João ele vai ver uma quantidade de pessoas seladas. João vai ver um número de 144 mil, que é um número que dividido, ele vai descrever que são 12 mil de cada tribo de Israel. O povo de Israel é dividido em 12 tribos, chamados 12 filhos de Jacó. E observem que esse número ele é simbólico, pois a lista que João descreve em Apocalipse 7 não é uma lista completa. A lista está faltando números, nomes, e tem nomes que estão lá que não deveriam estar. E no Apocalipse 7 diz que esses 144 mil são de todas as tribos, línguas e nações. Então esses 144 mil são um símbolo da plenitude de toda a igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Observem a introdução, aí no nosso estudo. Olha só, introdução. Primeiro, o capítulo 14 encerra-se a quarta sessão paralela do livro de Apocalipse. Já vimos sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas. E agora estamos vendo sobre o quarteto do mal que se levanta contra Cristo e a sua igreja. No capítulo 14, se no capítulo 13 existe a trindade satânica, que é o dragão, a besta que emerge depois do mar e a besta que emerge da terra, agora nós vamos ver uma quarta pessoa, um quarto integrante do mal. Então nós vamos ver aqui uma figura, um nome mencionado como a grande Babilônia. E o Apocalipse 14 vai chamar essa grande Babilônia de prostituta. E quando chegarmos no capítulo 17, nós vamos ter uma luz mais clara do que seria essa grande Babilônia. Observe, se na introdução o ponto 1 diz que encerra-se a quarta sessão, o ponto 2 diz: cada sessão cobre todo o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Assim, vemos repetidamente a cena da segunda vinda de Cristo e o juízo final. É o que nós iremos ver hoje. Nós iremos ver um pouquinho, ou mais uma vez, a ilustração da volta de Jesus e o juízo final. 3. Neste capítulo, veremos mais uma vez a cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. 4. O Apocalipse 14 é um capítulo de contraste e esperança. Depois das cenas difíceis do Apocalipse 13, com a ação da besta, a perseguição aos santos, o capítulo 14 mostra que Deus continua soberano, o Cordeiro está em pé e o Evangelho ainda é proclamado ao mundo. A Babilônia cai e o juízo final chegará. É um capítulo que chama o povo de Deus à fidelidade, à perseverança e à adoração verdadeira. Então, notem vocês que mais uma vez nós vamos ver que Deus ele está chamando o povo ao arrependimento. Só que o Apocalipse além dele ser dividido em 7 sessões, estudiosos também dividem ele ao meio. Dividem uma parte de Apocalipse 1 até o 14, capítulo 1 até o capítulo 14. Os estudiosos entendem que
essa ira de Deus, ela é misturada com a misericórdia. Deus, ele está chamando o povo ao arrependimento. E do capítulo 16 até o 22, nós vamos ver as taças da ira de Deus, nós vamos ver a derrota do boi do dragão, a derrota da besta, a derrota da prostituta. Então nós vamos ver no próximo domingo para frente, que essa misericórdia já não existe mais, já é juízo total. Então nós vamos ver hoje o último pedacinho da misericórdia de Deus sobre todos os ímpios. O último é como se fosse o último chamado de Deus ao povo ao arrependimento. Observa o ponto alto, primeiro ponto alto: a igreja está com Cristo no céu, nos versos 1 a 5. Observa, a igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Versículo 1 de Apocalipse 14: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu Pai. Então observa que João aqui, ele vê um cordeiro em pé, e essa interpretação ela é fácil, né? O cordeiro aqui representa Jesus Cristo, e ele vê esse cordeiro em pé no Monte Sião, e esse Monte Sião aqui não é literal, físico, o Monte Sião que existe lá em Jerusalém, mas sim uma representação do céu. Observa, no nosso estudo aí, esse número de 144.000 que João vê selados, ele indica, existem duas interpretações. A primeira interpretação, está aí no nosso estudo, diz que é uma interpretação, alguns entendem que esses 144.000 são 144.000 judeus, que vão se converter na época do reinado do anticristo, na grande tribulação, e esses 144.000 homens, eles vão se converter ao evangelho e vão permanecer fiéis, né? No nosso estudo aí diz que é literal como um número exato de servos selados, mas como eu já tenho repetido diversas vezes, esse número, no meu ponto de vista, ele é simbólico, como está aí para o nosso estudo. Ele é simbólico como uma representação do povo completo de Deus. O Israel de Deus é a comunidade dos remidos. Para chegar a esse número de 144.000, você tem que ir para Apocalipse 7, porque lá João vai ver o número dos selados, e ele vai dizer que é 12.000 de cada tribo. No nosso estudo aí eu coloquei a equação, que diz que o número 144.000 é composto de 12 vezes 12 vezes 1.000, que sugere a plenitude e totalidade. Em Apocalipse, números frequentemente têm o valor simbólico. Por exemplo, 1260 dias, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é um símbolo, são números que representam um símbolo. E para chegar a 144.000, nós temos que multiplicar 12.000 vezes 12.000 vezes 1.000, que vai dar então o número de 144.000. Então observa no verso 1, que João ele vai ver, além dele ver Cristo em pé no Monte Sião, ele vai ver com ele a igreja remida. E observa que os 144.000 são o mesmo grupo que foi selado em Apocalipse 7. Eles representam a totalidade dos remidos, eles são os remidos, e sabem uma canção dos remidos.
e fazem um contraste com os adoradores da besta, que foram marcados para a condenação. Os remidos recebem também a marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Aquela marca de Apocalipse 7 continua válida. E agora eles recebem a marca do Pai e do Filho. Observe, por que 144 mil não pode ser 144 mil judeus? Porque o verso 3 do Apocalipse 14 vai dizer que eles foram comprados. Leiam comigo, Apocalipse 14, verso 3: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Não foi comprado de Jerusalém, mas foi comprado da terra. Então dá-se a entender mais uma vez que esses 144 mil é uma representação do povo de Deus. Outro ponto que nós podemos entender, que existe uma contradição em entender que esses 144 mil são 144 mil judeus, porque aí estão excluindo as mulheres. Será que vão ser 144 mil homens? Homens? E as mulheres? Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, é recheado de mulheres que ajudaram a propagação do Evangelho. Nós vemos quando Jesus ressuscitou, morreu, aos pés da cruz ele morreu, e tinha mulheres ao lado dele. Quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou primeiramente para uma mulher. Outro ponto que nós podemos discordar de que esses 144 mil seria 144 mil judeus, é porque o capítulo 14 vai continuar no verso 4 e 5, vai dizer que eles são castos, que eles não tocam em mulher, nunca tocaram em mulher. E o mais correto de você entender isso é que, se eu entendo que os 144 mil representam a igreja, eu entendo que essa passagem de que não tocaram em mulher, que são castos, aqui representa uma santidade da igreja. Por quê? Porque a igreja nunca, a Bíblia nunca colocou o casamento como algo que seja imunda. No entanto, o Apocalipse ele contrasta um casamento entre a igreja de Deus e Jesus. No entanto, a Bíblia nos chama como noiva do Cordeiro. Diz que nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o noivo. Então, observa que são apenas pontos que põem em contradição para entender que esses 144 mil seriam apenas homens ou apenas judeus. Então, o mais correto da gente poder entender é que esses 144 mil representam toda a igreja. Observe, no nosso estudo, embora os 144 mil são os mesmos do capítulo 7, há mais detalhes sobre eles aqui. João não está apenas ouvindo os selados, mas também João está vendo. Foi o que ele viu no verso 1, junto com Cristo. 2. Agora a definição de lugar de Monte Sião. 3. Agora revela-se a marca deixada pelo selo. As duas igrejas agora estão nitidamente contrapostas. 4. Agora os selados estão ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro. Lembra que eu falei que esse Monte Sião aí do verso 1 representa-se o céu? Observa o versículo que fortalece, está aí no nosso próprio estudo.
Olha só, Hebreus 12, 22, está aí para o nosso estudo, diz: o monte Sião, aqui, não é a terra, mas no céu. Trata-se da cidade santa, a nova Jerusalém, a Sião celeste. Então, João aqui, ele está vendo, nesse primeiro versículo, João aqui está vendo toda a igreja junto com Cristo na eternidade. Observe, os 144 mil, eles foram remidos da terra, no verso 3. Os 144 mil foram selados por Deus, no verso 1. E para glorificar a Deus, no verso 2 e 3, glorificar a Deus no céu. Então já deu para nós entender nesse verso 1, que João aqui está vendo Jesus com a igreja no céu. E o verso 2, no nosso estudo aí, o ponto 2, vai dizer que a igreja está cantando no céu, enquanto os adoradores da besta o blasfemam. Olha só, a besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus, no capítulo 13, no verso 6, no capítulo 16, no verso 10 e 11, mas os remidos do Senhor estão cantando no céu um novo cântico. Observa, Apocalipse 14, verso 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como dos arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil, que foram os comprados da terra. Observa que a igreja aqui está entoando louvores a Deus. E detalhe, ninguém pode aprender, senão somente a igreja. E aqui, mas que cântico seria esse? Seria o cântico da salvação. A cada sessão que o Apocalipse se encerra-se com um culto, e toda a igreja se prostra diante de Deus e diz: toda honra, toda glória pelo aquele que vive pelos séculos dos séculos, pois chegou o tempo da sua ira, da sua vontade se concretizou, o seu domínio é sobre os séculos dos séculos, derrota os adoradores, aqueles que são seus inimigos. Observa que a igreja sempre está adorando a Deus um cântico da salvação. E aqui nos ensina o primeiro ponto, essa noite, é que nós não devemos adorar a Deus de qualquer forma. É que nós não podemos simplesmente adorar a Deus de qualquer jeito. A igreja precisa exaltar a Deus pela salvação da cruz. A igreja precisa se prostrar todos os dias diante de Deus e fazer os agradecimentos pela salvação que hoje nós temos. E observa que o mundo não é capaz de adorar a Deus, somente a igreja de Cristo é capaz de adorar a Deus verdadeiramente. Jesus encontrou a mulher samaritana, lá ela estava lá no poço lá, e Jesus disse para ela que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então observa que a igreja, ela tem a missão aqui na terra e até lá no céu, de adorar a Deus de verdade. Um dos grandes pontos que a igreja falha na época de hoje é a adoração. Infelizmente o louvor tem virado antropocêntrico. O homem tem sido o centro do louvor. Infelizmente o louvor ele tem sido deturpado. A igreja tem prostituído o louvor. O louvor tem voltado para o homem. Nós vemos aí grandes e grandes megas eventos,
que o objetivo na linguagem humana é de adorar a Deus, mas aqueles que participam, muitos e muitos daqueles estão ali não para adorar aquele que fez os céus e a terra, mas para adorar aquele que pega no microfone, para adorar aquele que é pecador. Infelizmente, as nossas letras de canções não têm sido voltadas a Deus, mas têm sido voltados ao homem. Uma igreja verdadeira, ela precisa monitorar o louvor que é cantado na igreja. O louvor, ele precisa exaltar quem Deus é e o que Deus faz. O livro de Salmos, ele é conhecido como o Inário de Israel. São 150 canções que dizem o que Deus é e o que Deus faz. O Salmo 150 diz que todo ser que tem fôlego tem que louvar ao Senhor. Se você ler a história de Davi, você vê que Davi era músico. Davi, ele entoava hinos, louvores, cânticos a Deus. No entanto, quando Saul desobedeceu ao Senhor, diz que o espírito mau da parte de Deus atormentava Saul, que era necessário que Davi fosse lá tocar, para que ele pudesse se acalmar. É tão sério essa questão do louvor, que se a igreja passasse um pente fino em todos os louvores que é cantado nas igrejas, muitos artistas gospel iriam estar desempregados, infelizmente. E da mesma forma que a igreja sofreu uma reforma em 1517 com Lutero, em 2026 eu afirmo a vocês que a igreja precisa passar de uma reforma no louvor. A igreja precisa voltar às suas raízes em adorar o Senhor verdadeiramente. Observem, a igreja, ponto 2 do nosso estudo, a igreja está cantando, pois nos céus adoradores da besta blasfemam. O ponto 3, a igreja é o povo remido de Deus, totalmente separado do mundo. Observe, verso 4 e 5, diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Observa que, se eu estou dizendo desde o início que João está vendo Jesus no céu, no Monte Sião, junto com a igreja, que são 144 mil, que essa igreja está adorando verdadeiramente o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma. Observa que João, ele consegue ver a santidade dessa igreja, e ele usa aqui representações. Não quer dizer que essa igreja nunca se relacionou, como eu havia falado mais cedo, que ela nunca se relacionou com mulheres. Aqui é uma representação para dizer que a igreja é santa, a igreja é pura. Eu e você precisamos chegar todos os dias à santidade, ser mais santo do que a gente foi ontem. A gente precisa ser hoje. Não vamos ser Jesus, não vamos andar sobre as águas, não vamos subir até o terceiro céu igual Paulo subiu, mas nós precisamos cada vez mais nos santificar. O Apocalipse, lá no final do Apocalipse, lá no 22, vai ter lá um conselho: aquele que é santo, que se santifique mais, aquele que é sujo, que se suje cada vez mais. Jesus disse que a carne limita contra o espírito contra a carne, porém o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe um combate entre entre nós mesmos,
E nós precisamos cada vez mais chegar à santidade de Deus. Pedro vai dizer: sede santo, porque Ele é santo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, observem que essa igreja que está adorando no céu, ela é uma igreja santa. Ela é uma igreja que eles foram comprados, foram redimidos. Olha só, notem, eles seguem o Cordeiro no verso 4 para onde quer que ele vá. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha só como a coisa se junta. Se você precisa adorar a Deus de verdade, só se adora quem você conhece. E é um grande defeito, um dos grandes defeitos da igreja é não conhecer ao Deus ao qual eles servem. Se você perguntar para um cristão se ele ama Deus, ele vai dizer: eu amo de todo o meu coração. Mas se você perguntar, eu até perguntei para um auxiliar meu essa semana, ele é cristão, e eu falei: você já leu a Bíblia? Ele falou: não. Então notem que hoje, se a gente não adora Deus de verdade, a gente não segue a Deus de verdade, a gente não segue Jesus de verdade, porque às vezes não conhecemos. Às vezes é igual Jó: antes eu só te ouvia, só de falar. É um grande problema nosso, é esse: quem é Deus na nossa vida? O que Ele representa para nós? Jesus disse em João 14, acho que é 14:22, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é quem me ama. Então observa aqui que esse povo, eles seguem, esses 144 mil, eles são santos, eles seguem Jesus para onde quer que ele vá. Eles foram redimidos da terra, a palavra redimidos aqui, foram comprados. Desde a fundação do mundo, são as primícias para Deus. E o verso 5 diz que na boca deles não tem mentira. Representa-se uma sinceridade de coração. Representa pessoas que têm o coração voltado verdadeiramente para Deus. E aqui, nesses 5 versículos ao qual estou expondo para vocês, dá a entender que nós estamos com um problema. Dá a entender que adorar a Deus, dizer que é cristão, dizer que você segue Jesus, não é só simplesmente fazer parte da igreja. Não é só simplesmente você ter seu nome lá na lista de hall de membros da igreja. Seguir Jesus não é você vir aqui dar suas contribuições, dízimo, oferta. Seguir Jesus não é só você colocar a Bíblia debaixo do braço, participar das reuniões todas as 6 horas. Não é só você participar da célula às terças-feiras, das células de homens às quintas-feiras, fazer parte da oração aos sábados. Mas parece que seguir Jesus vai muito mais além de fazer parte de uma igreja. Jesus disse em Mateus 10 que aquele que ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Olha só, o relacionamento entre o homem e Deus vai muito mais além do que a gente pode pensar. E aqui, senhoras e senhores, nós estamos com um grande problema, porque nós estamos, às vezes, igual Jesus disse: esse povo me adora apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então precisamos entender que a igreja, ela precisa seguir Jesus de verdade. E eu não estou aqui dando indiretinha para ninguém, eu estou falando para todos nós olharmos para dentro de nós mesmos, que a primeira pessoa que você precisa repreender é você mesmo, é eu mesmo, é olhar diante do espelho quem eu sou. Deus disse de Jó, o único homem na Bíblia dito pela boca de Deus, íntegro. Íntegro é aquilo que você é diante do espelho sem que ninguém esteja vendo. Lá não tem um pastor da igreja, lá não tem ninguém, é só você e Deus. É o único homem que Deus diz que ele era sincero.
seja sim, sim ou não, não, que passar disso é do maligno. Se tem algo que nós somos é contraditórios nas nossas próprias palavras. Diz que Jó era puro, se desviava do mal, dá a entender que Jó não seguia qualquer caminho. Salomão diz que o princípio da sabedoria é você temer a Deus, é você andar nos caminhos de Deus. Observa aqui que essa igreja, está diante do Cordeiro, adorando no Monte Sião com sinceridade. Estão aqui seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Eu sou fiel até a morte, se for preciso. Era isso que acontecia na época de Jesus, quando Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas até em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. A palavra testemunha ali quer dizer mártir. Na época de Jesus se convertia ao cristianismo, e aquele que se convertia, ele sabia que isso, ele poderia até morrer. No entanto, morreram foi muita gente, por causa do Evangelho. E hoje o Evangelho que é pregado no Brasil, ele é fraco. O Evangelho que é pregado no Brasil, ele é fajuto. Venha pelo que Deus pode fazer, não pelo que Deus é. Venha que Deus vai te dar um carro, uma casa, Deus vai te dar a chave da casa própria. Na época de Jesus, a garantia que Jesus dava era novos céus e nova terra. E hoje a igreja tem prostituído o Evangelho. O Evangelho tem sido vendido, o Evangelho tem sido barateado, o Evangelho tem sido distorcido. Nós vimos no Apocalipse que o Evangelho ele é doce para aquele que aceita. Lembra quando João tem a missão de comer o livrinho, Apocalipse 11? É doce nos seus lábios, mas quando chega ao seu estômago é amargo, porque o Evangelho ele exige de mim tudo. O Evangelho exige de mim a renúncia. O Evangelho exige de mim a vencer o meu velho eu, aquela fera que existe dentro de mim, aquela carne que está minando sangue, que está querendo sair para fora. Gálatas vai dizer que o espírito limita contra a carne contra o espírito. E Paulo ainda vai dizer: andai, porém, em espírito. Então, para podermos fechar essa parte, é bem claro, diante do texto, sem teologia nenhuma, nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente. Nós precisamos estar diante de Deus com o coração voltado para Ele. E nós não conseguimos fazer isso por nossas próprias forças. Nós precisamos do Consolador para nos ajudar. Porque o homem, existe o lado pecado do homem, infelizmente fala mais forte. E somente o Consolador, o Espírito Santo, é quem pode nos ajudar. Amém? Ponto 3. A igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Os remidos não se prostituíram com a grande meretriz, no verso 4. A expressão não se contaminaram com mulheres, castos, não se trata do celibato. A Bíblia não considera o sexo no casamento como uma contaminação. Ao contrário, ela exalta o casamento como uma imagem mais elevada de dignidade, em Apocalipse 19 a 22. Antes, é uma expressão que denota a pureza espiritual. João fala diversas vezes da idolatria da besta como porneia, em Apocalipse 14, 17, 18 e 19. A igreja é uma virgem preparada ao seu noivo, Cristo. Olha só o versículo que eu deixei aí, 2 Coríntios 1 e 2. Quisera que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso
de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós estamos aqui sendo preparados para nos encontrar com o noivo, amém? Assim os 144.000 são virgens e castos no sentido de terem se recusado de se manchar, participando da prostituição, que é adorar a besta, mantendo-se puros em relação a Deus. B. Os remidos são seguidores do Cordeiro, no verso 4. Eles não seguiram a besta com todos os demais, em Apocalipse 13:8, mas seguiram o Cordeiro, no verso 4. Seguiram o Cordeiro ainda que para a morte, capítulo 12, verso 7. Os remidos são os discípulos de Cristo. Eles ouvem a voz do pastor e o pastor os segue, João 3 e 4. Eles negaram a si mesmos, tomaram a Cristo e seguiram ao Senhor. C. Os remidos são eleitos de Deus, no verso 4. Eles seguem o Cordeiro porque não pertencem a si mesmos. Eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, em Apocalipse 5:9. Eles foram escolhidos para dentre os homens. D. Os remidos são primícias para Deus. Primícias aqui não são um grupo seleto da igreja, mas toda a igreja dos primogênitos. Os remidos são puros de lábios. Enquanto os ímpios blasfemam e se contaminaram a meretriz e seguiram uma mentira, a besta e seus falsos milagres, os redimidos não têm mentira na sua boca e nem mácula na sua vida. Então é bem claro, fechando esse ponto aqui da igreja, nós precisamos seguir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E a pergunta que eu quero deixar para todos nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento? Deus é tudo na nossa vida. Nós levantamos todos os dias e agradecemos o que Deus tem feito por nós. Nós estamos aqui, olha só como o fato ele é muito importante. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, nós temos a Bíblia diante dos nossos olhos, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Nós temos a oportunidade de mais tarde estarmos aqui adorando ao Senhor. Nós temos a oportunidade de conhecer os seus propósitos, os seus projetos. Nós temos a oportunidade de termos acesso ao céu, porque um dia Ele morreu na cruz. Já olhou, parou assim para pensar o quanto nós somos privilegiados e o quanto a gente despreza essa oportunidade? Quantos nesse momento que estão à beira da morte? Quantos que nesse momento, e quando eu me refiro morte, eu me refiro à condenação eterna, porque o prazer nosso tem que ser deixar esse mundo e ir para o céu. Mas quantos nesse momento estão morrendo e estão entrando nos portões do inferno? Já pararam para pensar? Morre cerca de 50 milhões de pessoas por ano no mundo. Quantas desses 50 milhões de pessoas estão cruzando os portões da condenação eterna? E vamos fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Será que nós somos realmente seguidores do Cordeiro para onde quer que Ele vá? Será que nós o adoramos em espírito e em verdade? Será que não existe mácula, mentira nos nossos corações?
Claro que somos pecadores, claro que somos falhos, somos errôneos. Claro que o nosso coração ele é perverso. Mas será que nós temos tentado lutar contra nós mesmos? Será que nós temos tentado resistir o diabo, como o Tiago diz, sujeitar a Deus? Que nós possamos essa manhã meditar nesses pontos ao qual nós discutimos aqui essa manhã. Alguém tem alguma pergunta? João vai ver a primeira voz, Apocalipse 14, verso 6. Observe. Versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Primeiro ponto que a gente tem que ver aí, ponto 2 no nosso estudo: um anjo, e esse anjo, ele está anunciando o evangelho eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Aqui existe uma grande briga, né? O povo briga para saber se é um anjo que vai pregar ou não. Dispensacionalista entende que nessa época aqui o anjo vai anunciar, independente se é um anjo. Nós não vamos entrar nesse negócio se é um anjo, se não é um anjo. O que nós vamos frisar aqui é o conteúdo que o anjo está anunciando. O anjo está anunciando o evangelho eterno. Por que eterno? Porque o evangelho, senhoras e senhores, ele existe desde a fundação do mundo. João 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelho aqui é a própria representação do Cristo. E o Cristo, ele existe desde a fundação do mundo. Em Gênesis 3,15 nós vemos ali, como dizia Lutero, o proto-evangelho. Deus dizendo à serpente: eu vou pôr inimizade entre a descendência da mulher e entre a tua descendente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ali é o proto-evangelho. Deus dizendo que no tempo determinado o Messias iria vir e iria vencer as trevas na cruz. Então o evangelho de Deus, ele é eterno. Observem, o evangelho eterno é o evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação, do arrependimento e da reconciliação com Deus. Ele é chamado de eterno porque não muda, não envelhece e vale para todas as gerações. O evangelho, ele é eterno. O interessante de toda a Bíblia é que ela valia na época de Jesus e ela vale até hoje. É o único livro que é atual em seu conteúdo. Ele é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. E o interessante é que ele chama a palavra evangelho, em grego é euangelion, que quer dizer boa nova. Quando Jesus viveu 33 anos e meio nessa terra em figura humana, ele anunciava o evangelho do reino. Ele levava a boa nova da salvação para todos os pecadores, para todos os que eram perdidos. E observa que o anjo, ele está anunciando: arrependei-vos, adorai. E ele diz isso para cada tribo, nação e língua. Aqui dá a entender que o anjo está dando a ênfase para que o povo se arrependa. Adorai a Deus, no verso 5, pois chegou a hora do seu juízo.
Adorai aquele que fez os céus e a terra. Olha só no nosso estudo: toda nação, tribo, língua e povo. Essa expressão aparece várias vezes no Apocalipse e mostra o alcance universal da mensagem de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Olha só, temer a Deus aqui não é temor, não é terror, mas uma advertência de submissão, adoração. Dar glória a Deus significa reconhecê-lo como Senhor em toda a vida. Olha só o que Eclesiastes 12, versículo 13 diz: de tudo que se tem ouvido, 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Observa, Salomão está nos ensinando de que tudo que nós aprendemos, nós temos que temer a Deus. De tudo que você tem ouvido, se homem com homem pode, se mulher com mulher pode, se você pode ter duas, três, um trisal, um quadrisal, se você pode mudar a estética do seu corpo, se você tem que correr atrás de dinheiro, se você tem que ser ganancioso, ambicioso, egoísta, se você tem que amar ou se você tem que odiar, de tudo que você tem ouvido, temos entender que o fim é temer a Deus. Temer a Deus tem que estar em cima de tudo. E a palavra temer aí é respeito. Nossa, eu não posso fazer isso porque Deus não permite. É bom no passado, hoje já não tem mais, mas no passado, quando você tinha medo do seu pai, medo da sua mãe, ali não era um medo de terror, mas era o respeito, era a reverência que você fazia, era ali a honra, o respeito que você dava pelo seu pai e pela sua mãe. É isso que nós temos que ter diante de Deus. O fim de tudo na vida é temer a Deus. Observa, chegou a hora do juízo. O anúncio do juízo é chamado a seriedade espiritual. Deus não ignorará para sempre o pecado e a rebelião. Olha só, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Você pode levar a vida que você quiser aqui nessa terra, ela pode ser boa, ela pode ser mal, você pode enganar a igreja, você pode enganar seu marido, sua esposa, você pode enganar o pastor, enganar quem você quiser, você pode roubar, você pode cheirar, você pode fumar, você pode se prostituir, você pode ter uma vida dupla, você pode ter o que for, mas fica sabendo que o juízo de Deus vai chegar, o acerto de contas vai chegar. Nós vamos ver lá no final do Apocalipse, o Apocalipse 19, nós vamos estar diante do trono branco, e cada um vai receber segundo as suas obras. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Você pode viver do jeito que você quiser, mas fique sabendo, um dia nós vamos prestar conta com Deus, quer seja bom, quer seja mal. O anjo está aqui dizendo: arrependei-vos, adore a Deus, pois é chegado o dia do seu juízo. Observe: adorai pelo aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui há um apelo de adoração ao Criador. É uma linguagem muito próxima do quarto mandamento, ligado ao sábado em Êxodo 20,
O contraste é claro: adorar ao Criador ou adorar a besta. Isso também lembra o Salmo 95 e Atos 14. Notem vocês que nós falamos muito aqui sobre adoração, mas observa que aqui João, o anjo, ele dá ênfase: adore aquele que fez o mar, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez tudo. É como se o anjo estivesse dizendo: se dedique, se entregue um tempo para Deus. A ideia depois do sábado era que o homem tinha que dedicar um tempo para Deus. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. A ideia de descansar ali era que a gente pudesse, que o homem pudesse adorar a Deus, como se fosse tirar um tempo para Ele. E não é o que acontece no nosso meio, 24 horas hoje não tem sido pouco. Parece que o que mais tem faltado nas nossas vidas hoje é o tempo. Hoje, se dedicar um domingo como hoje, aonde a gente não trabalha, onde a gente tem a oportunidade de se dedicar esse dia para Deus. Já viu tanto que a gente falha nesse ponto? Eu não estou aqui falando para você guardar o sábado, estou falando aqui para você se dedicar para Deus. Observa as escolas dominicais de manhã, o tanto que são vazias, porque domingo é o dia de acordar mais tarde, porque ontem a gente saiu, ontem a gente ficou até 2, 3 horas da manhã acordado, e amanhã, que é o domingo, que é o dia do Senhor, não é o dia que eu tenho para acordar mais tarde, é o dia que eu tenho minhas coisas para fazer. E o Senhor virá achar. Como que fica? Aonde fica Deus nessa história? De que adianta ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e no final perder a sua alma? Observa aqui que, mais uma vez, o Apocalipse enfatiza a adoração verdadeira. Observa que João vai ouvir agora a segunda voz. Verso 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E aqui agora em Apocalipse 14, esse quarteto do mal agora está completo, porque essa Babilônia é um sistema. Observem no nosso estudo. Segundo anjo, a queda de Babilônia, Apocalipse 14, 8. Caiu a grande Babilônia. Babilônia no Apocalipse simboliza um sistema de orgulho, um sistema idólatra, um poder corrupto, uma sedução espiritual, a oposição a Deus. No Antigo Testamento, Babilônia foi um império que oprimiu o povo de Deus. No livro de Apocalipse, ela representa o sistema mundial rebelde. Observa aí, a repetição, caiu, mostra a certeza do juízo. Olha só o que diz em Isaías 21:9: eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é a Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Observem que a Babilônia no Antigo Testamento foi quem mais oprimiu o povo de Deus. Se você ler lá o livro dos reis, você vai ver que o rei Nabucodonosor, foi lá e rebentou com todo Israel, pegou todos os utensílios da casa de Deus e levou Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, levou todo mundo destruiu toda a cidade.
A gente vê também a passagem de Daniel, onde o rei ergue uma estátua. Era um império que era corrupto, o império que era idólatra, o império que mais afrontou a Deus. E aqui João ele mostra que esse sistema corrupto caiu. E observa que o verso de número 8 diz que depois da sua queda, ela tinha dado de beber às nações o vinho da sua prostituição. Observa no nosso estudo: fez beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Indica sedução espiritual e corrupção moral. Observa esse sistema, esse mundo corrupto, esse mundo que é idólatra. João aqui está vendo ele caindo. Deus volta, Jesus volta, e então todas as nações corruptas, todo esse sistema anticristo, antideus, tudo isso que é mal vai se desfazer. Observe o terceiro anjo, Apocalipse, capítulo 14, verso 19. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca, e na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Observe, no nosso estudo, o terceiro anjo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, é uma advertência extremamente solene. O terceiro anjo alerta sobre o destino de quem se alia ao sistema da besta. Olha só: adorar a besta, a sua imagem. A besta representa a oposição a Deus, o poder anticristão, idólatra, organizada. A imagem da besta aponta para um culto forçado ao poder falso. Receber a marca na testa ou na mão. A marca indica lealdade, pensamento e ação. A testa representa a convicção e mente. A mão é prática e conduta. O oposto disso é o selo de Deus em Apocalipse 7. A ira de Deus, também o tal beberá o vinho da cólera de Deus. A imagem é de juízo completo. O texto é forte e mostra que não há neutralidade diante de Deus. Observe o que diz o Salmo 75. Mas Deus é juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto e está cheio de mistura, para dar a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sofrerão e beberão. Observa a expressão: será atormentado com fogo e enxofre. No nosso estudo aí, essa linguagem de juízo remete a Gênesis 19, como Sodoma e Gomorra. Também passagem do juízo final, em Isaías 34. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos.
É a expressão, reforça a gravidade do juízo. O texto enfatiza a permanência da condenação. Observa que aqui é eterno, aqui é condenação eterna. Aquele que aceita a marca da besta, aquele que se alia ao sistema, aquele que vive uma vida de erros, aqui mostra que vai sofrer a fúria do vinho da cólera de Deus. Observa que João usa a expressão que é um vinho preparado sem mistura. Na época de João, que se ia fazer vinho, eles faziam vinho, mas a formulação do vinho ficava muito forte, e ninguém conseguia tomar, porque ficava muito forte. Então era necessário acrescentar água, para quebrar um pouco da acidez, e esse vinho poder ser tomado. E aqui João quer mostrar que essa fúria de Deus é como se fosse um vinho, que não tivesse como você tomar ele. Mostra aqui que essa condenação ela é completa, ela é um tormento total, e ele usa a expressão fogo e enxofre, igual quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O enxofre aqui é um componente que vem do ácido, é um componente químico. João aqui está mostrando que ele quer ilustrar que o tormento é inexplicável. Só quem já morreu queimado sabe. Imagina quanto tempo a pessoa leva queimando até chegar à morte. É uma dor incondicional, é uma dor incalculável. E aqui ele mostra que o tormento, olha só, o verso 11 diz que a fumaça sobe, a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos. João aqui está mostrando que a condenação, o tormento é eterno. Imagina 1000 anos na condenação eterna. Se nós imaginarmos 1 minuto, se Deus abrisse os olhos da igreja para mostrar o inferno, 10 segundos, como que seriam os 10 segundos, hein? Se Deus abrisse os nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar como que seria a condenação eterna em 1 minuto. Então, da mesma forma que a salvação, que a eternidade é inexplicável, olhos nunca conseguiram ver, ouvidos nunca conseguiram ouvir, da mesma forma é a condenação eterna. Não temos palavras para descrever como que seria a condenação. E sabe o que é interessante? Mais interessante nessa história todinha aqui que eu estou contando, que até agora eu não mencionei o nome do diabo. Tudo está no controle de Deus. Até agora o diabo não foi citado, e não vai ser citado até o final do capítulo, porque ele também vai estar na condenação de fogo e enxofre. Bobo é de quem pensa que o diabo está no inferno. Ele será um integrante, já está com a passagem comprada, para passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Mas, da mesma forma que tem as notícias ruins, o verso 12 consola os nossos corações. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Observe, mesmo isso tudo, olha só no nosso estudo, aqui está a perseverança dos santos. Esse é um dos grandes versos do capítulo. Observe, a perseverança dos santos é mostrada por 2 marcas: guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. Não se trata de legalismo, mas de fidelidade. A fé em Cristo produz a obediência. Olha só, nós sermos fiéis a Jesus nos traz obediência. Olha só o que diz João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor.
para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham. Olha só, aqui há consolo para os fiéis perseguidos. A morte do crente não é uma derrota, mas descanso em Cristo. As obras acompanham os santos no sentido de que a fidelidade tem valor diante de Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo 4,7, muitos conhecem: combati o bom combate, terminei a corrida, mas guardei a fé, e agora me está reservada a coroa de justiça, a que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto o amam. Então observem que aqui se nos mostra mais uma vez que precisamos ser fiéis. Os textos são bem claros. Mas a quarta voz, no verso 13, diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Esses foram os versículos que eu li em cima dessa passagem. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. E aqui é um ponto que nós podemos parar para pensar, que a igreja de hoje, ela é uma igreja que professa a fé, mas sem obras. A igreja de hoje, infelizmente, ela se diz que tem fé, ela se diz que ama, mas as obras são, às vezes não vemos, eu falo em nós mesmos. Se nós somos cristãos, Jesus disse que nós seríamos árvores, que toda árvore que produz um bom fruto, ela será o quê? Apedrejada. Então, se você tem um pé de manga bom na sua casa, ele vai dar mangas boas, você vai ver o fruto desse pé de manga. Da mesma forma é o cristão. A fé em Jesus, ela tem que produzir algo bom em nós. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Já viu que hoje ser cristão e ser uma pessoa do mundo é normal? Já viu que você não consegue, às vezes, diferenciar quem é cristão ou não? A Bíblia em Atos vai dizer que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Amém? A ceifa, para nós podermos terminar. Verso 14: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Observa, no nosso estudo, ponto 3, a colheita da terra. A partir daqui o capítulo apresenta duas cenas da colheita. Muitos estudiosos veem o juízo final, uma colheita de salvação e uma colheita de condenação. Observe, o Filho do Homem sobre a nuvem. Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Aqui aparece uma figura ligada a Daniel 7, onde o Filho do Homem recebe o domínio, glória e reino. Essa figura é normalmente entendida como Cristo. Olha só, uma coroa de ouro, ele tem uma coroa, um símbolo de autoridade real, uma foice afiada. A foice representa a colheita, isto é, a separação final entre os justos e os ímpios. Chegou a hora de ceifar. O tempo de Deus é exato. O juízo não é improviso, é parte do plano divino.
Então, notem que João aqui está mostrando que o juízo final, ele aqui é demonstrado, a volta de Jesus é demonstrada como um anjo com a foice. E aqui dá uma ideia de agricultura. Na época da colheita usava a foice, nós vamos separar aquilo que é bom da colheita e aquilo que não é. O próprio João Batista dizia que o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz um bom fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Então, aqui, ele mostra Jesus voltando como se fosse um agricultor fazendo uma colheita. E então, ele vai passar a foice sobre toda a terra, e a terra vai ser ceifada. Verso 17. Diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado para fora da cidade, e ocorreu grande sangue ao largar, até os freios dos cavalos, numa extremidade de 1.600 estádios. Observe, no nosso estudo, o terceiro anjo, o anjo sai do templo do céu. Isso mostra que a ordem de Deus, que a ordem vem da presença de Deus. Um anjo com autoridade sobre o fogo aparece também sugerindo juízo purificador e destrutivo. Fogo na Bíblia pode representar purificação, como em Malaquias 3, e juízo, como em Hebreus 12, 29. Olha só o que diz Hebreus: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas observa que ele vai falar da vindima, a terra e o largar da ira, e lançou no grande largar da ira de Deus. O largar é fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo, no verso 19. Esse é o largar da cólera de Deus. Os remidos não sofrerão juízo, os remidos serão a delícia de Deus, a noiva do Cordeiro, enquanto os ímpios serão alvo da ira pura de Deus. O ponto 4: o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. No verso 20, a extensão de 1.600 estádios é igual a 360 quilômetros, ou seja, a distância do norte a sul da Palestina, é a linguagem que João usa, ou seja, de Dan a Berseba. O sangue desse largar, ele vai até os freios dos cavalos, ou seja, é 1,5 metro de altura. E esse mar de sangue é sem dúvidas um símbolo completo e total de Deus, que alcança os ímpios plenamente em todos os lugares. Essa imagem é muito forte. Na antiguidade, o largar era um local onde as uvas eram pisadas. Aqui representa a execução do juízo divino. A cena de sangue que sobe até os freios dos cavalos é uma linguagem simbólica para mostrar a intensidade do julgamento. Olha só o que Joel vai dizer sobre isso: lançai a foice, porque já está madura a seara.
Vinde e descei, porque o largar está cheio, e os vasos dos largares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Olha só o que diz Isaías 63: e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Essa parte deixa claro que Deus não apenas salva, mas Ele também julga com justiça. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Lição do dia. Os temas centrais de Apocalipse, eu destaquei aqui 5 pontos. A fidelidade a Cristo. O capítulo chama o povo de Deus a permanecer como um cordeiro, mesmo sob a pressão. Ele nos ensina que nós temos que adoração verdadeira. Há um confronto entre o culto ao Criador e a adoração à besta. Nos ensina que o Evangelho é universal. A mensagem de Deus alcança todas as nações. Nos ensina também que o juízo é inevitável. A Babilônia cairá, o mal não terá a última palavra. Nos ensina a esperança para os santos. Os mortos no Senhor descansam, porque os que perseveram serão recompensados. E a conclusão disso tudo, que o Apocalipse 14 mostra o Cordeiro como vencedor com os seus, anuncia o Evangelho eterno, chama o mundo ao temor a Deus, declara a queda da Babilônia, adverte contra a besta, consola os santos perseguidos e termina com a cena do juízo final. É um capítulo que mistura advertência, esperança e vitória. Na humanidade só há 2 grupos: os salvos e os perdidos, os adoradores da besta, os adoradores de Cristo, os que estarão com Cristo no Monte Sião e os que serão atormentados no de dia e de noite. Aqueles que estarão cantando e descansando no céu, e aqueles que estarão atormentados para sempre. Não há na humanidade há só 2 igrejas: a verdadeira, os 144.000, os remidos, primícias para Deus, e a igreja apóstata, que segue a besta e recebe a sua marca. De que lado você está? Você está com o selo de Deus na sua vida? A sua vida é pura? Seus lábios são puros? Você está preparado para o dia do juízo? Hoje ainda é dia de oportunidade. Logo o juízo chegará. Então será tarde demais.